casa de oração, lugar de orar, graças a Deus. Vamos orar pelo encontro e os pais estejam orando por esse evento com seus filhos. Não tem nada mais importante do que investimento nos nossos filhos. Satanás está pegando pesado contra nossas crianças. Não tenha dúvida disso. Então é hora de você redobrar seus esforços para que seus filhos estejam andando no caminho do Senhor. Amém? Senhor, nós oramos pelo encontro com Deus. Já temos pessoas inscritas, fizeram seus cadastros para participar deste evento tão importante, onde o Senhor fala conosco de maneira tão extraordinária, de maneira tão profética, onde o Senhor trabalha dentro de nós, onde o Senhor, ó Deus, arranca dentro dos nossos corações tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E nós queremos que as palavras sejam palavras remas, palavras que tocam o coração de cada um que vai participar deste evento, Senhor. O encontro com Deus é um encontro que nós mais desejamos, porque estamos encontrando com o autor e consumador da nossa vida, com aquele que nos perdoou, aquele que nos aceitou. Então nesta manhã, em concordância com a igreja, nós declaramos, Senhor, o encontro sendo uma bênção. Todas as coisas, Senhor, que o diabo tenta lançar para impedir e atrapalhar este evento, já está decretada a sua falência. Nós ordenamos que a bênção do Senhor venha sobre os encontreiros, os encontristas. Oh Deus, em nome de Jesus, que este ambiente seja totalmente preparado pelo Senhor e pelos teus anjos. Nós temos organizado, mas é o Senhor quem traz toda a provisão, é o Senhor que traz toda a libertação. Usa cada ministro da palavra, usa, Senhor, cada pessoa que estará neste lugar para ministrar sobre essas pessoas, ajudando. Abençoe desde a área prática até mesmo a área espiritual. Que ninguém desista, Senhor, dessas inscrições que foram feitas, e que muitos outros ainda até hoje à noite sejam tocados, incomodados pelo Senhor, para participar deste evento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amados, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 18, do verso 1 até o verso 11, diz assim: depois disso, deixando Paulo a Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se-lhes e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, o justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Paulo teve durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo
e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Amém. Que texto tremendo. E nós vamos discorrer um pouco sobre essa situação que o apóstolo Paulo passou. Paulo estava estressado, cansado, porque ele passou por muitas situações difíceis antes de chegar em Corinto. Aqui é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo foi um dos maiores evangelistas da história, talvez o maior que a Bíblia nos mostra. Ele fez 3 viagens missionárias: a primeira, a segunda e a terceira. A primeira ele abriu o campo, a segunda ele foi fazer a consolidação, e a terceira ele foi ver como estavam as igrejas que ele havia implantado. E nessa segunda viagem dele, ele relata isso aqui. Paulo, como todos nós conhecemos a história dele, Paulo, antes de chegar aqui em Corinto, ele apanhou muito, sofreu, ficou preso, foi surrado. Ele e o seu companheiro, chamado Silas. E nós conhecemos a história em que Paulo estava preso, juntamente com Silas, e à meia-noite, ele e Silas louvavam a Deus, e as cadeias foram abertas. Houve um terremoto, e Paulo e Silas estavam lá. E o carcereiro que cuidava daquela prisão, vendo tudo aquilo que aconteceu, se converteu, foi batizado, ele e toda a sua casa. Então, na vida de Paulo, até mesmo as tragédias eram em prol do reino. Até mesmo as dificuldades, Deus usava para salvar pessoas. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Mas parece que andar com Paulo não era muito bom. Paulo trazia tanta confusão para o lado dele, tanta intriga, tanta perseguição, porque ele era um pregador da palavra, arrojado, ousado, determinado. Da mesma forma que ele tinha uma determinação na vida dele, no seu cotidiano, antes de converter, Paulo teve 3 vezes mais essa ousadia após converter. Paulo não se omitiu do evangelho. Às vezes você conhece pessoas que eram um triturador, um furacão, um provocador de terremoto, mas quando converte, muda totalmente, porque acha que a conversão e a santidade é para ter cara e postura de pessoas que transmitem uma aparência tão sossegada. A conversão, pelo contrário, ela tem que nos tornar mais eficientes ainda, porque agora nós somos portadores da verdade. E Paulo, quando andava com os seus amigos, ele deveria falar: olha, tome cuidado, porque a qualquer momento podemos levar uma surra, podemos ser perseguidos. E quando ele e Silas estavam na prisão, apanhando, todos surrados, retalhados, amarrados no tronco, a prisão era profunda, era escuro, não tinha nem banheiro muitas vezes, ali convivia com escorpião, com ratos, lugar úmido. Paulo falou para Silas: eu te avisei, andar comigo não é uma boa coisa. Silas deve ter pensado: essa é a última. Irmão, é tão bom a gente andar com quem tem determinação, com quem é aguerrido, com quem leva a palavra genuína. Não importa o que vai acontecer, é melhor serem 2 do que 1. Jesus sempre mandou de 2 em 2, porque um fortalece o outro. Ali na prisão eles devem ter sofrido muitas dores, mas um animava o outro, falava: não, fica firme, é pelo evangelho.
as dores, as dificuldades que nós estamos passando aqui não é nem para se comparar com a glória que há de vir. Se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis homens dessa terra. O que nós esperamos é na pátria vindoura. Então Paulo se condicionou a ser assim, e isso anestesiou Paulo. Esse homem andava anestesiado contra as dores, porque ele tinha um propósito, um ideal, um objetivo, um foco. E ele chega aqui em Coríntios, um pouco desapontado, entristecido, estressado, mas não desanimado. E diz a palavra que, quando ele deixou Atenas, que era um lugar totalmente idólatra, a cultura da Grécia era muito forte naquela época, e ele deixa Atenas e vai para Corinto agora. Em Corinto, uma cidade muito rica, uma cidade também idólatra, uma cidade cheia de luxúria, cheia de prostituição, um comércio muito forte. E Paulo chega ali para pregar a palavra. E a estratégia de Deus na vida de Paulo era que ele fosse para essa cidade, porque diz que Cláudio, que era um dos procônsulos, um dos imperadores de Roma, havia expulsado todos os judeus de Roma. Eles foram expulsos. E obviamente Coríntios era a cidade onde essas pessoas iam encontrar abrigo. Então Paulo correu para lá estrategicamente. Pessoas fugindo de Roma, pessoas sendo exiladas para outras cidades. E Paulo então vai para Corinto, sem saber o que ia acontecer. E quando ele chega naquela cidade, ele conhece um casal, conhece Áquila e Priscila. E conversando ali, como se fosse aquela conversa que você tem com alguém que você está conhecendo pela primeira vez, você pergunta: você é de onde? O que é que você faz? Qual é a sua profissão? Aí Áquila disse: olha, eu sou construtor de tendas. Aqui nós temos Juarez que faz tendas. Eu sou construtor de tendas. E Paulo disse: eu também. E aí fizeram uma amizade. E Paulo então prega para eles, mostra o projeto de Deus, e Paulo vai então ficar com eles por um período. E ali Paulo começa então a pregar a palavra. Todos os sábados Paulo vai para a sinagoga pregar a palavra. E Áquila e Priscila iam juntos. Eles acompanhavam Paulo. E o evangelho era pregado ali para os gregos e para os judeus. E Paulo fazendo tendas e pregando a palavra. Paulo com seus amigos, Áquila e Priscila, pregando a palavra e também fazendo tendas. Paulo, Áquila e Priscila fazendo tendas e pregando a palavra e fazendo tendas. Assim como você muitas vezes, você vai fazer as suas tendas, você está lá no seu trabalho, no seu dia a dia, mas deu uma brecha, você vai lá e prega a palavra. E é isso que o Senhor quer que nós façamos. Fazer essa junção, aliado ao meu trabalho, eu também posso pregar a palavra nos momentos oportunos que o Senhor me dá. E nós não podemos perder tempo. Deus não te colocou lá no seu trabalho só para trabalhar. Deus te colocou lá para pregar a palavra também. E Paulo diz aqui o texto que a base missionária de Paulo foi a sinagoga. Ele não saía da sinagoga, ele pregava todos os sábados lá. Era o tempo que ele tinha. E ali havia muitas contendas, porque Paulo confrontou a tradição dos judeus, a tradição religiosa que eles carregavam de Moisés e de Abraão. E Paulo também confrontou os gregos das idolatrias,
das riquezas exorbitantes que eles tinham, Paulo confronta eles. E para quem já está um pouco estressado, cansado de uma jornada, Paulo também estressou um pouco ali em Corinto. E diz que quando Timóteo e Silas chegaram da Macedônia, Paulo deixou de fazer tendas e falou: agora eu vou me dedicar integralmente à palavra de Deus. No verso 5 fala isso. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra e testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus, ou que Jesus é o Cristo. Paulo intensificou mais. Estava estressado, um pouco cansado, mas ele enfrentou o cansaço pregando a palavra, porque isso era o chamado dele. Quando você se sentir cansado, e se você intensificar o seu chamado em Deus, a palavra começar a ser pregada, Deus vai te renovar, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã, e ele é misericordioso para conosco, para com o nosso corpo físico, que se deteriora, que se cansa muitas vezes, mas quando eu prego a palavra, mesmo cansado, mesmo exausto, eu sinto que eu estou ocupando o centro da vontade de Deus, e Deus então me renova. Eu sou edificado quando eu prego a palavra de Deus. Quantos se sentem bem aqui pregar a palavra de Deus, irmão? Prega a palavra, lança essa semente. Então quando chegou os companheiros de Paulo, 2 discípulos, 2 filhos na fé, Paulo deve ter falado para eles: olha, vocês vão agora fazer tendas e deixa eu só para a palavra. A gente chama isso de período integral. A obra cresceu um pouco mais, Paulo não tinha muito mais tempo para fazer tendas, agora ele estava entregue ao Evangelho, assim como Jesus fez com alguns apóstolos. Chamou Pedro, Tiago, João e disse: olha, vocês agora vão ser pescadores de homens, vocês vão ser pregadores integralmente. Por isso muitas vezes Deus separa uma pessoa, separa uma irmã, um irmão para o pastoreio. São pastores de período integral, para que vivam totalmente cuidando de almas, para que o trabalho secular não venha ser um peso e atrapalhar aquele irmão, aquela irmã de fazer uma visita, de estar junto com alguém que está necessitando. Paulo agora está totalmente entregue ao Evangelho, e diz que por ele pregar mais, está mais próximo do povo agora, se opôs a ele muitas pessoas e blasfemaram contra a palavra. E Paulo injuriado, você vê Paulo aqui chateado. No verso 6 fala que quando se opuseram a ele, blasfemando, Paulo sacudiu as vestes e falou: olha, desse sangue eu não tenho nada com isso, estou fora, não vou mais falar de Jesus para vocês. E ele disse: a partir de agora eu vou pregar só para os gentios, não quero mais saber de judeu, não quero saber mais de grego, vocês me deram muito trabalho, estou cansado de vocês. Alguém já se cansou de alguém? Você fala de Jesus, tem uma raça de gente que é difícil, irmão, só no confronto. Essa raça aqui dos judeus e dos gregos, Paulo já estava saturado. Paulo pregava e ele se opunha, Paulo falava e ele se opunha. E quando Silas e Timóteo chegam, Paulo falou: agora eu vou me dedicar mais a esse pessoal, quem sabe eu consigo mudar a mentalidade dessas pessoas, mudar o coração delas, mudar o comportamento delas. Mas pelo contrário, piorou. Aí eles começaram já a blasfemar e se opunham a Paulo na sinagoga. Devia ser uma discussão teológica muito profunda, porque Paulo era um teólogo, Paulo era um entendido, e ele enfrentou muita gente conhecedora, principalmente os gregos. E Paulo então cansou daquilo, não quero mais. As vidas preciosas para Paulo, acabou, não quero mais saber, eu vou agora para os gentios.
estou desistindo de vocês. Para Paulo falar isso, devia ser algo muito forte, um estresse muito forte. E aí Paulo vai para os gentios e começa a pregar a palavra. Começa a pregar a palavra. E aí Deus, numa visão, chega em Paulo e fala: olha, reconsidere algumas coisas, Paulo. Reconsidere algumas coisas. Porque quando Paulo foi confrontado pelos gregos e pelos judeus, Paulo deixou a base missionária dele, que era na sinagoga, e ele foi morar do lado da sinagoga, na casa de um rapaz chamado Tício. Tício Justo, no verso 7 fala isso. Foi morar na casa de um irmão. Provavelmente Paulo dormia de vez em quando na sinagoga, ou às vezes dormia na casa de Áquila e de Priscila. Paulo ficava por ali. Mas quando houve esse confronto, ele deixou a sinagoga e ele então busca abrigo na casa de um irmão. Foi morar de favor também na casa de Tício, o justo, que era uma casa contígua à sinagoga, ou seja, vizinho. A palavra contígua quer dizer vizinho da sinagoga. Não tinha jeito para Paulo. Quando você tem um chamado, você pode correr para um lado, para outro. Deus te leva para o centro da vontade dele. Paulo não tinha muita escolha. Ele sai da sinagoga e vai morar do lado da sinagoga. E diz que começou a converter pessoas. Até mesmo o principal da sinagoga, Crispo, converteu. Veja que apesar de ter os confrontos, as divergências dos judeus e dos gregos, também convertia pessoas do alto escalão. Crispo era o principal da sinagoga, então deu fruto o trabalho de Paulo lá na sinagoga. E quer dizer para você que seu trabalho tem fruto, mesmo nas adversidades, nos confrontos, nas investidas que você recebe, o seu trabalho tem fruto. E Paulo começa a ver a colheita aqui. Crispo converteu toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, criam, eram batizados. Olha o verso 8 que diz. Mas isso não era o suficiente. Paulo tinha uma pendência com Deus, e Deus queria mais de Paulo. E à noite Paulo tem uma visão, e Deus fortalece esse homem. Deus fala: Paulo, não temas. Quantos estão precisando de uma palavra dessa? Não temas. Você está cansado, às vezes, estressado, tem semeado a palavra de Deus e parece que não está tendo retorno. Deus está te dizendo: não temas. Não temas. Ele diz mais: pelo contrário, aquilo que você não queria fazer mais, você vai fazer. Você não quer mais falar para os judeus e nem para os gregos, mas olha aí o fruto. A semente que você lançou, ela não nasceu naquela hora, mas quando você desistiu dos gregos e dos judeus, eu te mostrei que Crispo converteu, os coríntios estão convertendo, muitos estão sendo batizados nas águas, porque não basta apenas converter, é necessário você obedecer ao batismo nas águas. O batismo é uma prova de obediência, de que eu creio na palavra pregada a mim. É o selo dessa obediência. E Deus chama Paulo e fala: então olha aqui, vou te dar uma visão. Não temas, pelo contrário, não te cales. Quem é que está fazendo você se calar, irmão? Tem alguma situação fazendo você se calar? Você está decepcionado? Você está chateado com alguma coisa?
e isso está levando você a se calar, o Senhor está dizendo: não cale, fale, porquanto eu estou contigo. Vou dar mais uma oportunidade. Eu estou contigo. Não é qualquer um que está com Paulo, não. Aqui foi o próprio Jesus que apareceu para ele numa visão. Eu estou contigo, Paulo. Mateus 28, no verso 18 ao 20, o que Jesus fala? Ide fazer discípulo a toda criatura. Eis que estou convosco todos os dias. Olha o verso 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você quer companhia melhor do que Jesus para estar com você? Acontece que a gente muitas vezes acha que estamos sozinhos, indo na nossa força, no nosso intelecto, na nossa sabedoria, e esquece que tem alguém conosco, e não do lado, mas dentro de nós, nos motivando a ir. Não te cales. Se você quer ganhar vidas preciosas, continue falando, continue pregando. Eu estou convosco todos os dias, não te cale. E aí Deus fala com ele: ninguém ousará fazer-te mal. Deus estava dando um alívio para Paulo aqui. Ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Quantos creem que o Senhor tem povo aqui em Uberlândia ainda? Amém? Você crê que o Senhor tem povo aqui em Uberlândia, principalmente seus parentes? Você crê nisso de todo o seu coração, meu irmão? Você tem que crer, nós não temos outra opção. Se eu não creio, eu estou liberando, estou desistindo dessas pessoas. Se eu não creio, eu estou como Paulo aqui, desistindo dos judeus e dos gregos. Mas o Senhor diz para ele: não, Paulo, volte para os judeus e volte para os gregos, e continue falando para os gentios. Não te cales, não faça acepção de pessoas. Talvez os judeus dá mais trabalho do que o gentio. Os judeus falam daqueles religiosos, difícil de mexer. Você vai falar com uma pessoa, ele fala: não, já tem Deus no coração. Você vai falar com um grego, ele começa a filosofar, cheio de ideologias, filosofias, e você perde até o argumento. Mas se você falar da salvação, Paulo pregava Cristo Jesus. É que as pessoas precisam ouvir hoje falar de Jesus. Elas estão ouvindo falar de muita coisa, de muita palavra de autoajuda, de muito incentivo para a prosperidade, 30 pontos para prosperar, como ganhar dinheiro, como ter uma vida próspera. Não adianta ter tudo isso se não tiver Cristo. A mensagem central de Paulo era Cristo. Agora, irmãos, preste bem atenção. O título dessa palavra é produtividade que brota de uma visão. Você quer ser produtivo? Quantos querem ser produtivo aqui? Levanta a mão. Você precisa ter uma visão. Paulo teve uma visão. Essa visão o fortaleceu. Agora preste bem atenção. Nós hoje vivemos um tempo que muita gente tem visão e sonhos. Qual a diferença de uma visão e de um sonho? Paulo foi um homem privilegiado, ele teve algumas visões em toda a sua vida. Paulo teve, no início da sua conversão, um encontro com Jesus. Ele ouviu Jesus dizendo: Paulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Ele teve o privilégio de ouvir Jesus logo no início. Paulo teve uma visão no livro de Atos, quando ele estava em Éfeso. Deus fala com ele: passa a Macedônia e nos ajude. Tudo isso são visões. Paulo teve visão, e ele enxergou, visão aberta, ele viu. Paulo teve o privilégio de ver anjos. Paulo viu Jesus. Em Atos 23, verso 11, Paulo teve o privilégio de ver Jesus. Jesus do lado dele disse: Paulo, como você
falou com coragem e com ousadia em Jerusalém, eu quero que você fale também em Roma. Aqui diz que numa noite o Senhor pondo-se ao lado de quem? De Paulo. Paulo, além de ter tido visões, ter ouvido, Paulo também, Jesus estava do lado dele falando com ele. E Paulo também teve o privilégio de subir ao terceiro céu e ver coisas maravilhosas. Primeiro céu, céu sideral das aves que nós enxergamos, das nuvens. Terceiro céu, sol, estrelas, a lua. Segundo céu, o terceiro céu é o trono onde está o Senhor. Paulo subiu ao terceiro, não foi só no primeiro nem no segundo. Ele ultrapassou essa barreira que os olhos veem. Paulo tinha uma intimidade com o Senhor. E aqui, numa dessas visões, ele tem essa visão aqui. E eu quero caminhar para encerrar dizendo sobre isso. Tudo que nós formos fazer na igreja, precisamos de visão. A visão não é apenas ter a visão, ver algo. Mas nós precisamos aprender a compreender, a entender o que essa visão fala conosco. Deus não dá uma visão ou um sonho para alguém simplesmente por capricho, só para elevar o ego da pessoa. Quando Deus dá um sonho e dá uma visão para alguém, porque Deus tem um propósito e quer falar algo. Por isso é muito importante, você que tem essas facilidades, essa sensibilidade de ter visão e sonhos, é importante você consultar o seu pastor. Consulte para receber orientações e até mesmo a interpretação e o significado desses sonhos. Porque dependendo da pessoa que você fala, ele vai distorcer tudo isso e a visão vai se perder e vai morrer. Então, uma igreja, ela é movida à visão. A visão, ela é inegociável. Nós não podemos ser uma igreja que não temos uma visão. Visão é onde queremos chegar. Visão é aquilo que eu estou vendo. Paulo, ele não recuou de pregar o evangelho para os judeus e para os gregos, porque ele teve uma visão. É a visão que nos move. É a visão que nos motiva. Então Paulo aqui representa a igreja que não pode fazer acepção de pessoas, ainda que elas confronte, ainda que elas não concordam, mas nós não podemos discutir com a visão. Você pode discutir com outras coisas, mas com a visão de Deus é intocável. A visão que Deus dá para uma igreja, ela é consultada. Existem os eruditos, existe o presbitério, existe aqueles que testificam com a visão que Deus deu. Aí essa visão, então, ela é preparada e ela é lançada para a igreja possa caminhar debaixo de uma visão. A visão é o nosso alvo, é onde queremos chegar. Você enxergou, e a visão sem uma revelação explícita, essa visão fica confusa. Você tem uma visão de algo, mas se você não tiver revelação dessa visão, essa visão se perde, ela fica turva. Visão é o que eu enxergo, aonde eu estou enxergando, aonde esta igreja Shalom está colocando os olhos, aonde você que está conosco está enxergando. O que é que você está enxergando hoje? O que é que esta igreja aqui propõe? Aonde ela está te levando? Essa igreja aqui tem uma visão. Qual é a visão dessa igreja? A visão dessa igreja é restaurar casamentos. A visão dessa igreja é restaurar jovens. A visão desta igreja é tirar jovem das drogas. A visão desta igreja é trabalhar com crianças. A visão dessa igreja é trabalhar com adolescentes. A visão dessa igreja é trabalhar com a terceira idade. A visão dessa igreja é evangelizar. A visão dessa igreja é cuidar de pessoas. Isso é visão.
A visão é clara. Nunca escondemos a visão de vocês, amados. Quem não tem visão não sabe para onde ir. Alguém consegue andar sem visão, sem enxergar? Não. A Shalom tem uma visão clara. Você está numa igreja que abre o leque e mostra a visão é esta. A visão não se perde. A visão é inegociável. A visão tem princípio. A visão tem inserido nela a santidade, o caráter, a honra. Essa é a visão da igreja. A visão de levar pessoas para o céu. A visão traz direção. Nós não somos uma igreja, preste bem atenção, que fica dando tiro no escuro, para cá, não, agora é isso, agora é aquilo outro, agora é aquilo outro. Não, isso não é visão, isso é modelo. Modelo é diferente de visão. Visão precisa de revelação, precisa de constatação. A visão precisa de ter interação entre os homens sérios da igreja. Aí você diz, mas para mim acreditar na visão, eu tenho que ter a visão também. Não, preste bem atenção. A visão não é para todos. A visão é para alguns. A visão é para alguns. E você que não tem essa visão, você precisa acreditar, crer. Você precisa confiar na sua liderança que tem essa visão. Sabe por quê, meus irmãos? Muita gente sai da igreja por não compreender a visão. Confunde visão com modelo. Eu vou explicar isso agora mesmo. Muita gente desiste de servir ao Senhor junto conosco na Shalom. Eu não concordo. Mas não concorda com o quê? Você está confundindo visão com modelo. Visão, eu preciso ter revelação do Espírito Santo para implantar uma visão. E nós não negociamos visão. Visão é princípio. Deixa eu falar mais manso um pouco, senão está achando que eu estou bravo. Tem gente que acha que eu estou bravo quando eu falo de jeito. Não, estou em paz, irmão. Uma vez falaram assim para um pastor, numa entrevista: pastor, o senhor foi até o Ratinho que falou isso. O Ratinho falando isso, então o pastor era mais violento que o Ratinho. O Silas Malafaia estava sendo entrevistado pelo Ratinho. O Ratinho falou: você é brabo sempre assim, Silas? Ele falou: não, isso é meu jeito. Então tem gente que o jeito dele parece que é bravo, mas não é. Eu não consigo falar igual o Arnaldo. Gostaria. Então, irmão, a visão tem que ter uma revelação de Deus. Senão fica uma cortina de fumaça. Visão, e eu preciso saber onde eu vou chegar. A igreja tem uma direção. Essa igreja aqui sabe para onde está caminhando. Ela não fica, não. E não é todos que recebem a visão. A visão é para alguns. E esses alguns têm caráter. São homens sérios, homens de Deus. Eu confio na minha liderança. Deus deu uma visão. A visão é essa. Agora, para eu atingir a visão, para eu chegar na visão, para eu tocar na visão, concluir a visão, eu preciso ter um modelo de ação. Como eu vou chegar lá se eu não tenho um modelo, uma estratégia de guerra, uma estratégia de evangelismo, uma estratégia de restauração, uma estratégia de conquista, de restauração? Aí entra o modelo da igreja. A igreja tem os seus modelos. Hoje nós estamos em um modelo de célula, discipulado 1 a 1. Isso é modelo. O modelo está inserido dentro da visão que é o todo. E nesse modelo eu participo das células. Esse modelo eu tenho um discipulado. Eu tenho alguém que eu posso ligar e falar: me socorre, pastor, me ajuda. Cada pastor aqui tem a sua macrocélula, cuida do seu rebanho, distribui o socorro, a ajuda, o peso. Coloca o piano no ombro de cada um para socorrer uns aos outros. Mas o rebanho é um só. O objetivo é chegar lá. A visão é essa, é chegar lá. Agora o modelo
é como agir, é como atingir esta visão. Modelo é como atingir esta visão. Esse é o modelo nosso. E agora nós estamos dentro de um modelo de evangelismo, alcançando vidas preciosas. O Senhor diz para Paulo: não desista, Paulo, dos judeus e nem dos gregos. Eles deram trabalhos, mas volta para os gregos. Eu tenho muita gente nessa cidade. Eu não tenho só gentios, eu tenho judeus, eu tenho gregos, eu tenho gente desviadas, eu tenho gente intelectual, eu tenho gente que é cientista, eu tenho gente de alto nível. Volte para essas pessoas também, Paulo, porque eu quero salvar a todos. Essa foi a visão que Deus deu para Paulo. Então a visão é onde eu quero chegar, e o modelo é como eu vou chegar lá. E o modelo, irmão, pasme você, o modelo não é estático como a visão. A visão de Deus você não mexe, ela é santa. Deus deu essa visão, visão de salvar pessoas, visão de santidade, visão de caráter, visão de salvar pessoas. Essa é a visão de uma igreja, através dos modelos. Agora o modelo não é estático, o modelo ele não é só engessado, o modelo é flexível. Tem muitas igrejas que no passado trabalharam com o modelo do G12, muitas desistiram porque esse modelo não funcionou. Muitas igrejas trabalham com o modelo só de campanha. Campanha na igreja, 24 horas campanha, entrou na igreja é campanha, campanha e campanha e campanha, 7 semanas disso, 21 semanas disso. E se você trabalha só com campanha, você gera um povo pedinte. É uma igreja rodoviária, onde tem uma transição de pessoas, só querem pedir a Deus, só chega diante de Deus com o pires na mão, porque é campanhistas, está atrás do pão apenas. Mas quando você alia a campanha a um discipulado, a uma célula, a um acompanhamento, você amadurece as pessoas. Você amadurece a pessoa na célula, traz conhecimento, como se fosse uma escola bíblica. A igreja tem um modelo de escola de vencedores, para atingir o alvo, para chegar na visão de um povo maduro. Nós temos um modelo da escola de vencedores. Quantos aqui já fizeram a escola de vencedores? Você se arrepende de ter feito? Só acrescentou a sua vida. Isso é modelo de ensino da igreja, é o catecismo da igreja, é o modelo que nós estamos ensinando na igreja. Mas um dia a escola de vencedor pode ser simplificada. De 6 apostilas pode baixar para 4, 5. Porque o modelo não pode ser estático. Ele é como a nuvem de Deus. A nuvem andava no deserto, o povo andava. A coluna de fogo andava, o povo andava. Nós não podemos engessar o modelo é flexível. O modelo vem de acordo com aquilo que Deus quer falar com a igreja naqueles momentos. E hoje nós estamos em um modelo de ganhar almas. Entenda isso, amado. Não perca isso no seu coração. O modelo ele é ajustável. Nem sempre. Eu sou pastor há 38 anos. Já passei por algumas cidades. Abrimos algumas obras, eu mais a minha esposa, com a minha família. Eu sempre tive uma visão. Nunca abri mão dela. Mas já abri mão de modelos. Às vezes eu implantava um modelo na igreja, aquilo não funcionava. Eu tinha que voltar atrás e recomeçar com outro modelo. Porque voltar atrás não é fraqueza. Muitas vezes voltar atrás é nobreza, é reconhecimento. Está compreendendo isso, irmão? A sua igreja tem uma visão, a sua igreja tem um modelo. E dentro desse modelo, para mim caminhar para concluir, dentro desse modelo a igreja tem um compasso, que é a velocidade que nós andamos dentro do modelo. Sabe o que é velocidade, irmão? É andar. A velocidade pode ser lenta e pode ser rápida.
Às vezes você fala, poxa, mas esse modelo está muito lento. Pode ser que seja muito lento na sua ótica, mas nem sempre está lento na ótica de Deus, porque todos nós queremos crescer, todos nós queremos andar rápido, todos nós queremos chegar mais rápido, queremos chegar primeiro. Nós estamos vivendo em um mundo fast food, um mundo micro-ondas, tudo quer ser rápido, mas tem coisa que Deus cozinha um galo, é mais devagar, é mais devagar. Nem todo mundo consegue acompanhar a velocidade de outros. A Bíblia nos dá um exemplo muito claro. Quando Jacó encontrou-se com Esaú, que Jacó passa pelo Peniel, depois de 20 anos morando com seu sogro Labão, Deus manda Jacó voltar para sua terra. E nessa volta Jacó tinha uma pendência que tinha que resolver com Esaú, porque Jacó pegou o direito de primogenitura de Esaú. E diz a Bíblia que Esaú prometeu, jurou matar Jacó quando o visse novamente. E aquilo ficou dentro do seu coração. Mas Jacó, num ato nobre, de busca, de quebrantamento, ele passou uma noite orando. Falou: Senhor, não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu preciso encontrar com Esaú. Tem um ajuste de conta com Esaú. E eu já sou um número grande de pessoas, sou uma família, sou um bando. Não é só eu agora, tem mais pessoas comigo, tem minha família, tem os meus bens. Se fosse só eu, tudo bem, mas agora eu tenho pessoas que eu sou responsável por elas. Então eu não quero que Esaú destrua a minha prole, a minha família, os meus rebanhos. Então ele passou uma noite orando, buscando ao Senhor. E Deus disse: agora está na hora, pode ir. Na madrugada, amanhecer do dia, Jacó mancava de uma perna. O tempo de oração foi tão grande, a luta tão grande com Jesus ali, que Jesus disse: tudo bem, Jacó, agora eu sei que você está arrependido. Agora eu sei que você merece voltar para a terra. E essa terra que você vai voltar não vai ficar sem nome. Essa terra vai ser resultado da sua luta comigo aqui em oração. Essa terra vai chamar Israel. Jacó volta agora para encontrar com Esaú, não como Jacó, não como aquele que roubou a bênção, enganador. Ele volta agora como Israel. E diz que quando eles se encontram, eles se abraçam. É um dos textos mais nobres da Bíblia que eu acho sobre perdão, reconciliação. Eles se abraçam, eles choram, pulam no pescoço um do outro. E ali eles ficam um bom tempo. E aí Esaú fala assim: Jacó, vamos junto comigo, vamos junto com o meu povo. Jacó fala: não posso ir junto com você. Estou com você, mas não posso ir junto, porque o meu povo é mais lento, o meu povo é tenro. Tem gente aqui que não anda tão rápido. Então vai na frente, Esaú. Sabe que isso nós aprendemos? Que nem todo mundo anda no nosso compasso, nem todo mundo tem a sua velocidade. Então tenha paciência com aquele irmão que é mais vagaroso, aquele que demora mais a responder. Toda obra de Deus tem um compasso, tem que andar na velocidade de Deus. Às vezes o irmão cobra da gente: mas nós temos que crescer assim, crescer acolada, crescer assado. Deus está dizendo: tem o meu compasso. Vá você na frente, faça você. Aqueles vão chegar lá. Eu peguei uma frase do pastor Danilo que diz assim: direção é mais importante do que velocidade. Ter uma direção é mais importante. A direção fala da visão. Eu não posso perder a visão. Para chegar nessa visão lá, eu preciso ter um modelo para chegar. E esse modelo tem uma velocidade, tem um compasso, tem uma forma de ser. Se você não entender o que Deus quer, se você não entender a visão, não adianta correr. Tem gente correndo demais, dando um murro, como Paulo diz em 1 Coríntios 9, 23. Ele fala: eu não corro sem direção. Nós temos que ter uma direção. Quando você encontra a direção, irmão, aí você pode ir correndo ou pode ir andando. Você não pode parar. E se parar, é para descansar. Mas não saia da visão. Não saia da visão. Eu quero te dizer uma coisa: esta igreja tem uma visão. E mais ainda, nós somos guardiões
da visão. Deus confiou em nós uma visão. Deus confiou em mim, no presbitério, confiou na igreja uma visão. Você está aqui porque você crê nessa visão. Então não vire as costas para essa visão. Não vire as costas para essa visão. Essa igreja tem uma visão. Nós temos que ser zelosos com a visão que Deus liberou para nós, senão essa visão pode morrer. Eu já vi igrejas morrerem porque não cuidaram da visão, não sabiam o que queriam. Um dia era uma coisa, outro dia era outra coisa. Chega na igreja um dia, não, hoje aqui tem que andar, tem que entrar dentro da igreja descalço. Eu já vi igrejas implantando situações que diziam que era visão, mas era pura heresia, que os músicos tinham que cantar de costa para o povo, aqui olhando para a parede, porque Deus estava aqui. Deus estava aqui. Morreu essa igreja. Já vi igreja que para subir aqui nesse palco aqui tinha que tirar o sapato, porque aqui era lugar santo. Eu quero saber aonde que é o lugar santo. É onde você pisa, é onde você está. Claro que estar aqui tem que ter um preparo, tem que estar em santidade em todos os lugares, especialmente aqui. Mas não preciso tirar meu sapato, senão vira doutrina, e isso é heresia. Perdeu a visão, perdeu o foco. Mas você está numa igreja séria, honesta, de homens sérios que recebem a visão de Deus e passa para você com caráter. Ninguém brinca com ninguém. Estou encerrando. Cuide da visão que Deus deu para você. Cuide da visão que Deus deu para a igreja. Você é detentor desta visão. Amém, igreja? O que é visão? Visão é onde eu quero chegar. A visão é o meu foco. Visão de salvação. Visão de restauração de famílias, de restauração de jovens, de adolescentes. Visão de conduta. Visão de separação do mundo. Essa é a visão da igreja. E dentro dessa visão eu tenho o meu modelo para fazer tudo isso. É uma igreja que tem objetivos. Aqui a nossa agenda aqui você percebe como essa igreja tem modelo. É encontro, é reencontro, é cura da alma, é evangelismo, é investimento em crianças, é seminários. Tudo isso são modelos para que a igreja não perca a visão. Porque alguém desocupado pode até ter visão, mas não tem o entendimento da visão. Quando Deus dá uma visão, precisa ter revelação dela, para que essa visão não fique ofuscada. Está compreendendo, irmão? E por último, quero que você se prepare, porque por último, mexe muito conosco. Se devemos ser zelosos com a visão que Deus nos deu, ser diligente, cuidadoso com a visão. Não despreze essa visão aqui. Não fale da visão. Você pode até falar do modelo. Fala, não concordo com o modelo. Porque o modelo, ele é ajustável. O modelo, ele é ajustável. Mas a visão, você não pode mexer nela. Cuide bem da visão que Deus deu. Agora, também eu quero te pedir uma coisa. Devemos cuidar bem do canal que manifesta esta visão. Vou explicar isso. O canal que manifesta a visão chama-se igreja. Cuide bem da sua igreja. Vou dar mais uma oportunidade para você falar amém. Devemos cuidar bem do canal que manifesta a visão. Calma. A visão está canalizada na igreja. É esta igreja que a visão vem, desce, passa pela igreja. Tem gente depreciando a igreja. Ah, eu não gosto da igreja, eu não gosto da Shalom, eu não gosto disso, não gosto de nada. Cuide bem do canal da visão. Porque a visão que você tem, que te mantém firme em Deus,
através dos modelos que vêm aqui, é através da igreja. Esta igreja é uma bênção, irmão. Toda instituição dirigida por homens tem falhas. Você concorda comigo? Toda instituição dirigida por homens tem falhas. Nós temos falhas, mas nós não temos heresias. Tem conduta, tem caráter, tem princípio. Você está numa igreja muito séria. As críticas virão, preste bem atenção nisso. Os descontentamentos surgirão, mas não de você. Amém ou não? Fala para o seu irmão: o descontentamento virão, mas não de você. Porque você está com essa igreja, você está com esse povo, você está em um lugar sério, que honra a sua fé, que cuida de você. Amém, meu irmão? Por isso eu quero te falar uma coisa. Fica de pé em nome de Jesus. Quero te falar uma coisa. Se você está encaixando nessa palavra, Deus está falando com você hoje. Não temas, não temas. Fale e não te cales. Não temas, não se cale. Você está no lugar certo. Não temas. Eu estou contigo. Tenho muito povo aqui em Uberlândia, e você vai ganhar as pessoas em nome de Jesus e vai trazer para a igreja, em nome de Jesus. Quantos querem ganhar pessoas e trazer para a igreja? Amém? Você é um ganhador de alma. Você é um ganhador de alma. E por último, preste bem atenção. Baixa só um pouquinho. Por último, diz a palavra de Deus que Paulo permaneceu ali 1 ano e meio pregando a palavra. Para quem queria sair logo de Corinto, Paulo ficou 1 ano e meio a mais, porque Deus deu a ele uma visão. Não saia, Paulo, fica nessa cidade. Ainda não completou os seus dias da missão. Quero te falar uma coisa: seus dias de missão nessa igreja não terminou. Fala isso para o seu irmão: seus dias nessa igreja não terminou. Mas fala com fé, irmão. Fala assim: seus dias nessa igreja não terminou. Você é importante aqui, é fundamental ter você aqui. Vamos produzir 100 por 1. Quantos vão produzir 100 por 1 aqui em nome de Jesus? Diga comigo, em nome de Jesus. Eu sou um semeador da palavra de Deus. Vou produzir 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos encerrando, mas eu queria aproveitar que os pastores estão aqui hoje, orar com você. Orar com você que precisa de uma oração, seja qual for ela. Talvez você precise de uma oração para cura, precisa de uma oração para revigorar o seu ministério. Talvez você precise de uma oração para abrir a sua mente. A imposição de mãos é muito mais do que colocar a mão sobre uma pessoa. Quando nós impomos as mãos, é diferente de pôr as mãos. Quando nós impomos as mãos, nós deixamos uma digital, a digital de Jesus. Então a digital de Jesus vai ser imposta sobre você. Não vai embora sem receber uma oração de bênção sobre a sua vida. Amém? Então sai do seu lugar e vem. Os pastores vão estar aqui, nós vamos orar. Você vai permanecer nesse lugar como o apóstolo Paulo permaneceu em Corinto. Venha para frente e receba as orações. Nós vamos orar, e logo após a oração nós estamos encerrados.